Olá, amigas e amigos do canal, muito boa noite. Estou estudando aqui o informativo 1203 do STF, primeiro informativo de 2026. Tem um julgamento muito interessante aqui sobre racismo estrutural. Racismo estrutural, olha só. A DPF 973 que dialoga com a DPF do Supremo Tribunal Federal 347, que tratava da população carcerária. Interessante fazer esse paralelo do estado de coisas inconstitucional reconhecido na DPF 347 e aqui no racismo estrutural que não foi reconhecida a existência de um estado de coisas inconstitucional. Por quê? Porque não foi reconhecido um estado de coisas inconstitucional no contexto do racismo estrutural e porque no contexto caótico da população carcerária, das condições indignas pelas quais passa a população carcerária, foi reconhecido um estado de coisas inconstitucional. Qual é o discrimen, né, do ponto de vista técnico. Desde já vou mostrar aqui para vocês, estava estudando aqui, já fiz aqui umas anotações, né, ECI, né, vamos logo para aqui. O que é o estado de coisas inconstitucional? O estado de coisas inconstitucional, ele tem três pressupostos. É uma situação na qual há uma grave e generalizada violação de direitos fundamentais. Ocorre no racismo, ocorre na situação da população carcerária, ocorre. Esse item 1. Só que, para se configurar um estado de coisa inconstitucional e a reclamar, a recomendar soluções estruturais por parte das autoridades públicas de órgãos diversos, de soluções intergovernamentais, entre governos, no caso, entre esferas federativas, Estado, município, União, e entre órgãos diferentes, Defensoria Pública, Ministério Público, Judiciário, soluções estruturais, planos, com perspectivas, objetivos e metas prospectivos, né, e complexos, soluções estruturais e complexas a remediar essa situação generalizada de direitos fundamentais. O estado de coisa inconstitucional, além de ter como pressuposto uma situação generalizada de violação de direitos fundamentais, ele tem cumulativamente, não alternativamente, mas cumulativamente outros dois requisitos. Número 2, inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas, aqui no meu materialzinho eu coloquei AP, em modificarem essa situação de generalizada violação de direitos fundamentais. E, por último, necessidade de atuação de uma pluralidade de órgãos visando superar essas transgressões generalizadas de direitos fundamentais. No caso da população carcerária, na DPF 347, que eu vou colocar aqui, né, 347, o que foi que o Supremo Tribunal Federal concluiu? O Supremo Tribunal concluiu pelo reconhecimento do estado de coisas inconstitucionais. Estado de coisa inconstitucional. Esse estado de coisa inconstitucional, ele vem como uma inspiração de uma tese da Corte Constitucional colombiana, tá? Reconhecido o estado de coisas constitucionais. O estado de desconformidade constitucional do sistema carcerário brasileiro expressa-se por meio da superlotação e má qualidade de vagas existentes, marcadas pelo déficit do fornecimento de bens e tal, né? Das entradas de novos presos no sistema de forma indevida e desproporcional, envolvendo autores primários e delitos de baixa periculosidade, da permanência dos presos por tempo superior àquele previsto na condenação, né? Tal situação compromete a capacidade do sistema de cumprir seus fins de ressocialização dos presos e de garantia da segurança pública, certo? Então, foi firmada a seguinte tese. Há um estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de uma solução satisfatória. Diante de estados e Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoração e Fiscalização, deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do Supremo Tribunal Federal. Vejam, esses planos caminham justo esse chamado à elaboração de um plano de modo a
demonstrar que, não obstante esse plano possa não surtir efeitos no curto prazo, mas demonstrar que as autoridades não estão inertes para, inclusive, afastar o Estado de coisa inconstitucional. Porque um dos pressupostos para a configuração do Estado em coisas inconstitucional é que, além da massiva violação de direitos fundamentais, que as autoridades públicas estejam inertes. Inclusive, a propósito, agora no final de 2024, não tão longínquo, foi homologado o Plano Pena Justa, né? Plano Pena Justa, que foi apresentado, né, com as ressalvas e acrescentos do voto e determinação para que Estados e federais elaborem seus planos de ação a serem apresentados ao STF em 6 meses. Então, essas soluções estruturais são capazes de demonstrar que, não obstante haja essa massiva violação de direitos fundamentais, o Estado não está inerte. Tá? No caso do racismo, o Supremo Tribunal Federal concluiu que reconhece a existência do racismo estrutural no Brasil, decorrente de graves violações sistemáticas de direitos fundamentais da população negra. E aqui eu vou fazer um comentário breve, mas vou fazer. Contudo, diante da adoção de políticas públicas específicas destinadas ao seu enfrentamento, ou seja, não há, como havia na 347, na DPF 347, da população carcerária, antes do Plano Pena Justa, etc., que as autoridades estão começando a se movimentar, mas não há inércia. O que afasta o SI. Pessoal, tem como eu demonstrar para você como isso é importante, principalmente você que está estudando para concurso, para qualquer concurso que seja. Isso é muito importante você saber por que aqui não houve o reconhecimento do estado de coisa inconstitucional e por que houve. Então você precisa memorizar, você precisa incorporar no seu material de estudo esses requisitos aqui do estado de coisa inconstitucional, né? Diante da adoção de políticas públicas específicas destinadas ao seu enfrentamento, em especial para sanar omissões históricas que estão correlacionadas à estrutura desse racismo arraigado na sociedade brasileira, afasta-se o estado de coisas inconstitucional. É interessante que, do ponto de vista jornalístico, quando eu vi esse julgamento na imprensa, eu vi algumas críticas. Tá vendo? O Supremo não reconheceu aqui o estado de coisas inconstitucional. Mas isso é uma questão técnica, tá, pessoal? Isso é uma questão técnica. O Supremo estabeleceu um requisito, adotando uma teoria oriunda da Corte Constitucional da Colômbia. E para esta tese, de modo coerente, neste caso não há. Inclusive, ele elenca aqui, ainda que se considere a política para o combate à desigualdade racial insuficiente, ou seja, ela é insuficiente, né? É necessário reconhecer a adoção de diversos programas de políticas públicas para a mitigação da desigualdade racial, como, por exemplo, aí aqui ele elenca. Então, veja só, o estado de coisas constitucional, o seu afastamento, o afastamento da sua configuração numa situação concreta, não significa dizer que as políticas públicas que estão sendo adotadas pelos atores institucionais diversos, né, são eficientes. Não, isso significa dizer que alguma coisa está sendo feita para afastar aquela situação que, no caso aqui, é um racismo estrutural histórico. Alguma coisa está sendo feita para consertar centenas de anos de racismo no país. Isso não se conserta da noite para o dia. Mas não há o estado de coisa inconstitucional na medida que as autoridades estão fazendo alguma coisa, embora ainda não se possa retirar dessas políticas públicas a sua eficiência de maneira visível. São políticas públicas que vão surtir resultados a longo prazo. Né? É por isso que não há o estado de coisa inconstitucional. E aqui é importante, observa-se que o Brasil não está inerte em sua missão constitucional de combater o racismo, pois há diversas políticas públicas em andamento para enfrentá-lo. Essa circunstância afasta olha só, pessoal, essa circunstância afasta um dos requisitos, que era justamente o requisito número 2 aqui, inércia ou incapacidade, para o reconhecimento do estado de coisa inconstitucional, a prolongada omissão das autoridades no cumprimento de suas obrigações para a garantia desses direitos. Julgou parcialmente procedente a arguição de descumprimento para reconhecer a existência do racismo estrutural e de graves violações de preceitos fundamentais, que aqui
justamente o item 1 está reconhecido, né? Bem como determinar a adoção de diversas providências devidamente registradas em ata, ou seja, aponta para políticas públicas estruturais ou soluções estruturais, como foi indicado na DPF 347. E o porquê o racismo é estrutural? O racismo é estrutural, e se reconhece que o racismo é estrutural, isso não é triste para a sociedade brasileira, mas não é novidade, porque é algo histórico da nossa sociedade. Ou seja, as estruturas sociais estão arraigadas com o racismo na sua gênese, no seu DNA, na sua estrutura. Elas estão fincadas sobre aspectos racistas. É isso que o Supremo conclui. Há uma situação gravíssima e generalizada, violação de direitos fundamentais. Mas o Estado brasileiro não está inerte. E por isso afasta-se o estado de coisa constitucional. Julgamento muito interessante, julgamento muito técnico, porque preserva os critérios que embasaram a DPF 347, que começou a ser julgada, pessoal, em 2015, salvo o melhor juízo. Ela foi noticiada no informativo 781, estava olhando aqui. Acho que é 781, se vocês tiverem curiosidade, informativo, a DPF 347, vocês vão ver o primeiro informativo que foi noticiado isso. Eu lembro porque eu ainda estava estudando para concurso na época, eu estava no meio do concurso da PFN, eu estava terminando o concurso da PFN, de Procurador da Fazenda, que eu passei, e me lembro que isso era uma novidade muito grande, e agora retorna para reacender e nos levar a rememorar o 347, a DPF 347, à luz da DPF 973, um prato cheio para provas objetivas, para prova oral, para prova de sentença, para prova do que quer que seja de concursos públicos, tá? E você está vendo aqui o cotejo de uma situação e da outra. Muitíssimo interessante esses casos concretos aqui do informativo 1203 do STF. Vamos seguir aqui estudando eles, estudando esse informativo, estudando esses casos concretos no nosso estudo aqui, no nosso grupo de estudo aqui no nosso canal.